Olá, sextos anos! Mais uma aula nossa juntos aqui. Espero que vocês estejam gostando, que não tenham problemas com as videoaulas anteriores ou que, se tiverem, foram solucionados os problemas, as dúvidas, esteja tudo caminhando muito bem. Para um próximo assunto, entrar na cabecinha de vocês. Todos prontos? Respirem fundo. Oxigenaram os cérebros. Beleza, agora a gente vai falar então de mistura homogênea e heterogênea. A gente já falou sobre isso em sala. Olha só, o bom é que a gente discutiu tantas coisas nas aulas em sala, ao vivo, que a gente vai resgatando os conceitos, relacionando com outros conteúdos, e fica tudo mais fácil. Então, a gente já falou sobre isso quando utilizamos uma mistura no laboratório, na aula prática de laboratório, de água e sal ou água e açúcar. As turmas alternaram, algumas fizeram com sal, outras fizeram com açúcar, mas a gente utilizou misturas, na aula do laboratório, e quando eu pedia para vocês deixarem uniforme a água com o açúcar ou sal, eu pedia para vocês deixarem homogênea a mistura. Olha só então, aparece aqui homogênea e heterogênea. Vai ser muito fácil entender essa diferença. Então, vamos lá. Seguinte, antes de qualquer mistura, a gente vai deixar bem claro o que são substâncias puras, puríssimas, tá? Que são formadas por qualquer substância que tenha propriedades constantes. O que são propriedades constantes? A densidade é sempre a mesma. A temperatura de fusão é sempre a mesma. A temperatura de ebulição é sempre a mesma. Ou seja, água. A água, por exemplo, é uma substância que, quando só tem água, quando pura, sempre vai ter temperatura de fusão 0 graus Celsius. Temperatura de ebulição 100 graus Celsius. Por isso que a gente viu que era a mudança física da matéria e temperatura de fusão e ebulição antes de qualquer coisa sobre esse assunto de misturas. Para vocês entenderem muito bem, então, quando a gente tem a molécula H2O, só ela, só essa molécula, no que a gente está analisando, a gente tem uma substância pura. Quando a gente tem, então, um tipo de matéria, um tipo de molécula, a gente tem uma substância pura. Não tem agora importância essa molécula ter elementos diferentes. O H2O tem o hidrogênio e o oxigênio, mas eles formam a mesma matéria, que é a água, tá? E a água tem as suas propriedades, características muito bem conhecidas. Então, elas sempre vão se manter. E se não se manter, quer dizer que não está pura. Foi por isso, galera, e a gente nem teve tempo de discutir isso também, mas a gente vai discutir agora, que a gente analisou no laboratório o tempo em que levava para a ebulição da água pura, ou teoricamente pura, porque ela era da torneira lá do laboratório, então eu não sei se ela era muito pura. Na verdade, eu sei, não era. Mas, enfim, teoricamente, a gente analisou, marcou o tempo, e depois a gente fez a mesma coisa, só que com uma mistura, em que a gente depositou lá sal ou açúcar, tá? E aí havia uma mudança, tá bom? Havia uma questão complicadora para essa ebulição acontecer. Você estava adicionando algo sólido, e algo sólido para entrar em estado gasoso é mais complicado pelas mudanças físicas da matéria que a gente viu com relação a ganhar energia, com relação às moléculas ganharem energia, vai precisar de mais energia. Então, na verdade, não foi o que aconteceu em muitos grupos, eu sei, mas na verdade vocês tinham que ter tido um tempo maior quando vocês misturavam a água
com alguma outra substância, tá? Na ebulição. Mas já que o laboratório já estava aquecido, a gente mudou também a chama, aumentou a chama, vários fatores influenciaram para que, em alguns casos, vocês conseguiram uma ebulição até mais rápida, né, na mistura. Mas a gente, no caso, tinha que ter um tempo diferente, tá? Ela tinha que ter demorado mais para ter entrado em ebulição. Esse é o resultado da nossa aula prática, que a gente não teve tempo de conversar antes a respeito. Mas que bom que a gente está tendo agora esse contato online, por vídeo aqui, tá? Por que coloquei esses balões aqui? Seguinte, qualquer... E é muito difícil eu colocar uma imagem, né? Eu preciso colocar a imagem desse gás dentro de alguma outra coisa para ter uma imagem do gás, né? Então, aqui a gente assume que gases, eles são substâncias puras quando isolados. Então, O2, moléculas de oxigênio, só moléculas de oxigênio, substância pura. CO2, a mesma coisa. Agora, o ar que a gente respira é uma mistura. É uma mistura porque ele tem todos esses que eu citei e muitos outros, como o hidrogênio, por exemplo, que é o H2, tá? No caso, para quem conhece, já ganhou, já comprou algum balãozinho desses que flutuam e perguntou qual era a composição lá dentro do balão, da bexiga, eu coloquei aqui balões de gás hélio. Por quê? Porque eles são menos densos que os outros gases atmosféricos. Então, eles vão como se fosse boiar na mistura que são os gases da nossa atmosfera, por isso que eles flutuam, e eles, normalmente, nesses balões, eles estão só eles, só tem molécula do gás hélio, não tem outros gases misturados. Por isso é um exemplo de mistura pura. E não é só de festa que vive o gás hélio, não tem só essa importância. Eles podem ser utilizados em balões meteorológicos, como esse aqui do livro de vocês, tá? Vocês podem reparar que várias imagens que eu uso nas aulas são do livro digital, até mesmo para facilitar o entendimento de vocês quando vocês forem estudar sozinhos, tá? Não é à toa, não. Então, um balão meteorológico cheio de gás hélio vai orientar para nós o vento, a quantidade, o sentido, umidade, ele consegue fazer várias medidas atmosféricas, flutuando aí na nossa atmosfera, tá bom? Quem mais é puro e valioso? Diamante. Esse diamante bonitão aqui, o valor dele, e até teve sala que eu pesquisei o valor do diamante, já não lembro mais, tá? Porque eles são feitos de elemento carbono, que é o mesmo elemento que faz que forma o nosso grafite da lapiseira, só que é bem diferente o preço do carbono do grafite e do carbono do diamante, né? Então, só uma mudança ali na molécula, na estrutura da molécula, não do elemento, já provoca essa baita diferença no valor que a gente dá para essa matéria na natureza, que é o diamante, que é valioso porque é raro. Não lembro mais o valor. Quem quiser depois comentar, pode comentar, tá? Mas a gente não tem uma mistura aqui, a gente tem ele puro. E que mais? Aqui eu tenho o ferro, por exemplo, que a gente pode utilizar em vários tipos de materiais e moldar ele, por isso que ele tem aqui um cubinho, e outras formas aqui não definidas. Ele pode ser, então, uma substância pura quando não misturada com outros tipos de metais e tudo mais. Seguindo,